partir de agora, em campo, o time de esportes da Rádio Cultura. Show dos Esportes. Bom dia! Está entrando no ar, na Rádio Cultura M 1030, o Show dos Esportes. A edição de hoje, 11 de dezembro, é em formato de debate, de resenha e é para Agromiller, Produtos e Comércios de Grãos, na Avenida 20 de Setembro, número 206, telefone 3252-1629. Clínica Odontológica Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Telefone 3252-1416. E Mercado Huber, Rua Professora Neuza Paz do Amaral, número 219, bairro Fonseca, telefone 3252-7907. Muito bom dia a todos que estão na audiência nesta quarta-feira. Bom dia ao Fonsequinha que nos acompanha na técnica. E recebendo mais uma vez aqui a dupla do Núcleo de Esportes, Henrique. Eu ia falar teu sobrenome, mas é complicadinho. Arrieira, é isso? Arrieira. Viu? Saiu? É mais fácil, né? E Davi Morales. Opa. Pra gente falar dos campeonatos, mas também falar mais dos takes, dos torneios escolares, fazer aí uma avaliação geral. Então, é muito bom receber vocês novamente. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Chayane, Fonsequinha, pessoal da rádio e o pessoal que está nos escutando e nos ouvindo. Satisfação a gente poder voltar para fazer uma retrospectiva aí do 2024 das ações lá do Núcleo de Esportes. Bom dia, Chayane. Bom dia a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Bom dia, Fonsequinha. Uma satisfação estar presente aqui mais uma vez para a gente conversar aí sobre as atividades do Núcleo. Davi tá de férias. Tu também ou tu segue, Henrique? Não, eu não estou de férias, Davi, sim. Semana que vem pretendo pegar uns dias de férias. Férias só aquela plaquinha no WhatsApp ali. Fora aquilo ali... Eu fui mandar mensagem pra ele esses dias, eu vi aquela plaquinha, eu pensei, isso é um aviso pra não entrar em contato, né? Aí eu, não adianta. Eu juro que não adianta, eu já estou acostumado com isso. Faz anos que o pessoal diz, eu sei que tu tá de férias, mas poderia ver a situação pra mim. É normal e corriqueiro e faz anos que é assim. Um pouco de, como é que eu vou dizer assim, um pouco de culpa minha, né? Mas as pessoas às vezes precisam da gente para algumas coisas que são urgentes mesmo, então férias fica em segundo plano. Então tá, então vamos começar. Vocês estiveram aqui, acho que 2 semanas atrás? Não na outra, né? Aqui? Falando da final do Municipal e Futsal? Então vamos começar falando da final. Queria um compilado geral, assim, de vocês da final, se deu tudo certo, tudo como planejado. A gente tinha aquela questão do horário que eu achei que até acabou ali. Meu pensamento era 2 da manhã. A minha previsão, se não tem aquela chuva torrencial que veio, que nos acabou nos atrapalhando em alguns jogos ali. A gente não tinha uma situação certa da banda, a gente tinha o convite, mas até então a gente não tinha uma definição deles se viriam ou não, né? Então a gente estava assim, acreditávamos que não ia vir, mas aí quase no finalzinho ali eles acabaram confirmando e a gente tinha eles também na agenda. Alguns jogos que deram pênalti ali, vários jogos da base. Então, se tudo não tivesse acontecido esses detalhezinhos aí, que a gente teria, de repente, terminado dentro daquela previsão que eu tinha passado, que é ainda dentro do domingo, né? Muito bem. Eu gosto de polêmica, então já vou entrar nessa questão da chuva, Davi. Muitas pessoas elogiaram, né, a final, só ponderaram essa questão das goteiras do ginásio, que é uma coisa que, pensando aí para um próximo governo, talvez tenha que se fazer alguma coisa, porque não dá para ter um espetáculo desse tamanho e o jogo parando por conta das goteiras, né? Com certeza, com certeza. É uma angústia nossa, a gente teve algumas rodadas durante a competição, né, que a gente teve que parar, porque
As goteiras até eram mais, até, né, Henrique, que isso. Maiores. E a gente sabia que em qualquer situação de chuva nós íamos passar por essa dificuldade. A gente torceu demais ali que a chuva não viesse. Foi uma chuva fora também do normal, né? Foi muita água. A gente conversando assim com o pessoal, até com o próprio Brechani, que apita em tudo que é lugar do estado, inclusive, ele disse que é muito difícil um ginásio que não tenha goteira, né? Mas o nosso, ele tem algumas goteiras que são assim, muito... qualquer garoa já vai cair água lá dentro, então isso nos atrapalha bastante. Tem que ser resolvido com certeza. Teve outro incidente também, que foi o caso da bombinha, né? Isso aí. Não sei se vocês sabem o que aconteceu ali, como é que foi, eu só vi os posts na internet. O que aconteceu nesse caso? A gente conversou com o pessoal que estava envolvido ali, principalmente o pessoal atingido, o pessoal que a ação a gente ainda não sabe quem foi feita, a gente sabe de onde ela partiu, mas a gente não tem a identificação de quem fez. A gente lamenta profundamente essa situação, é uma coisa assim que manchou, com certeza manchou a final. É uma coisa que também a gente fica pensando no que poderia fazermos para evitar, né? E a gente imagina assim que tem muito mais da consciência individual, né, do que propriamente de uma ação que pudesse ser feita por nós, porque uma bombinha tu leva ela, né, nos lugares mais impossíveis. Então, questão de segurança, de revista, seria quase que impossível evitar. Então, é muito da consciência, da educação das pessoas mesmo. A gente já tinha algumas situações no decorrer da competição, lá da seletiva. A gente tentou orientar ali, por mais de uma vez, dentro dos grupos que a gente tem acesso aos dirigentes, a questão de não... A gente nem tinha chegado a essa situação de algum incidente com as pessoas, com o ser humano, né? Mas a questão do próprio autistas, que atrapalham demais, eles estão presentes nas atividades. E os idosos que vivem ali na volta do ginásio, que às vezes era meia-noite, o pessoal estava jogando esses rojão. Os animais, né? A causa animal, porque a gente tem o ginásio, como todos os eventos, ele às vezes os cachorros estão lá. E uma bombinha dessas aí, eles não sabem onde vão parar. Então, são situações que a gente já vinha prevenindo, a gente já vinha orientando o pessoal. E, claro, essa aí foi pior, né, do que a gente imaginava. E, como eu repito, é uma situação que vai muito da consciência mesmo da pessoa em imaginar que aquilo possa acontecer, né? Eu concordo com o Davi, a gente lamenta muito, né, o ocorrido, mas é difícil também a gente ter o controle de tudo, né? Eu acho que o Davi foi muito feliz na fala dele de trabalhar a conscientização das equipes. Isso a gente fez desde a época da seletiva, quando a gente já começou a escutar, né, Davi? Sim, as bombinhas fora do ginásio. Então é isso, a gente lamenta, mas também é difícil para a organização, assim, né, controlar tudo, né? A gente sabe que não foi a intenção, né? Mas a pessoa que tá ali, ela tem que pensar que pode acontecer situações isso. assim. Tem que ter a noção de que um ato daqueles, daqui a pouco pode acontecer isso aí. Eu acho assim, que a gente não dá para acontecer o fato e a gente dizer, não, foi um incidente, não vai acontecer mais, ou foi um incidente, foi um caso, um fato isolado. A gente precisa pensar isso, a gente precisa, de repente, colocar isso dentro dos regulamentos, começar a orientar melhor as equipes, porque todo mundo que está ali, geralmente esse pessoal que faz essa festa maior, eles têm algum envolvimento com as equipes. Torcedores, aquele pessoal que vai só para assistir o jogo, ele não vai fazer isso. Então, é alguém que está inserido dentro de uma torcida de alguma equipe. Então, a gente precisa, de repente, pensar alguma coisa dentro de regulamento, dentro de orientação, para que isso não aconteça. Tu quer falar, Fonseca? Tu puxou o microfone aí. Assim, bom dia, Henrique, Davi, também a Chayane. Não, eu queria voltar ao ginásio de esportes das goteiras, entendeu? Sim. Que não sei se você sabe, mas aquele serviço meu foi em 80. Entendeu? Sim. Eu trabalhava em estrutura metálica, então a estrutura e a cobertura foi eu que fiz. Sim. Como aquilo ali é madeira, são longarinas, o prego, entendeu? Que é pregado com prego. Sim. Então, com o tempo, ele começa a trabalhar e aquele prego ali, ele entra na goteira, ali que entra água pelo prego.
Entendeu? Então ali a única coisa que tem para fazer mais rápido é pegar uma massa que existe, já uma massa, coloque-se na volta e reprega ele. É o único jeito. Agora, tem que repregar ou trocar, aí depois é outra coisa. Mas isso é por causa do tempo. E aí não teve. Teve uma época, não me lembro quando é que foi, que eu vim aí e fiz esse trabalho aí também uma vez. Das goteiras. E deve ser o mesmo problema. Então é fácil de resolver aquilo ali. Sim, Fonseca, assim, só né, complementando, a gente, inclusive eu e o funcionário que tem lá, a gente já fez vários reparos. Quando a gente chegou lá em 2013, chovia muito. Inclusive, a gente teve que substituir parquês da quadra, porque tinha infiltrações e os parquês estavam tudo podre por causa das goteiras. E o processo era esse, não tem como fazer a parte por cima do ginásio. Ele não dá estabilidade, não tem como fazer isso. A gente fazia isso por baixo, né? E se fez muito isso. Só que hoje a gente não tem uma estrutura para chegar ao teto. Não se consegue chegar lá, não entra nenhum veículo lá embaixo que possa subir até o teto. Os andaimes que tinham na parte do ginásio ali, a gente não tem mais eles, se extraviaram, se consumiram, então a gente não consegue chegar lá. A gente até tentou, no decorrer do campeonato, pedir isso e tentar organizar essa questão para a gente mesmo. Inclusive, o Henrique está aqui de prova. Quantas vezes nós já subimos lá, Henrique? Várias vezes subimos e o funcionário junto lá, cortamos a rede e tapamos muitas goteiras, senão a situação ainda era pior do que está hoje. E aquilo ali é muito perigoso, inclusive depois que subir lá em cima, tem que ser seguro numa corda. A gente segurava numa corda, porque senão tu desliza e cai lá embaixo. A gente fazia isso da parte interna, fazia de baixo para cima. Não, fazia em cima. E aí por cima a gente não tem, porque a estabilidade não tem como ficar em cima. E talvez então, até com 44 anos, né? Talvez tenha até que trocar alguma... com certeza. Ou se não, já trocar tudo. A gente fez o reparo de toda a parte lateral dele, toda a primeira telha, digamos assim, nas laterais. A gente foi feita toda a substituição, foi feita a substituição também da parte dos lados ali, dos oitão, vamos dizer assim. A gente fez toda a substituição daquela telha ali, feito um reparo, mas a parte... É o tempo que faz ele cair água, não adianta nada. Isso vai ter sempre, por isso tem todos os ginásios. Não, tem que ser a manutenção, né? Tem que ter a manutenção. Inclusive, depois que parar de usar madeira, eles usam uns grampos, mas também dá o mesmo problema. Perfeito. Então tá. Antes da gente entrar no tema dos torneios escolares, eu tenho 2 perguntas ainda. Uma delas é pra gente falar do espetáculo. A gente falou desses incidentes, sim. Mas a gente não quer deixar a parte legal e bonita do super evento que foi, do público grande que teve, das finais bem jogadas que teve, né? Com certeza. Então a gente quer falar também dessa parte positiva e um compilado de vocês do campeonato no geral. Saiu tudo conforme esperado? Olha, a gente sempre, acho que as nossas ações que a gente faz dentro do setor, a gente é muito crítico com relação ao que a gente faz. A gente está sempre procurando, né, algumas situações que possam melhorar de ano a ano. Mas dentro do contexto novo para nós, de 9 finais no mesmo dia, o período também muito quente no início da tarde, depois daquela chuva, tudo que poderia, de repente, dar errado, né, Chayane, em termos de situação, de evento, deu tudo muito certo. E então a gente agradece muito assim a tudo. A gente teve uma coisa que a gente nos preocupa demais também, a segurança do espetáculo, né? A questão, a gente teve alguns eventos em anos anteriores que graças a Deus acalmou. Tu vê, a gente teve equipes de segurança lá que não, graças a Deus, não fizeram nada durante toda a parte final do campeonato. Isso é muito a gente agradece a questão dos dirigentes, das equipes, dos jogadores que estão ali mesmo para dar o espetáculo mesmo. Eles não estão a fim de uma outra coisa, porque eu tenho acompanhado a questão de alguns jogos, algumas competições, que os jogos não têm terminado por briga, por eventos outros eventos que, graças a Deus, aqui para nós tá tranquilo e calmo essa situação. Então, a gente tem a agradecer e avaliar de forma bem positiva assim, a final, aquele espetáculo todo de final. Eu também avalio, né, assim, com positividade assim, a final, porque estava tudo dentro dos conformes como a gente, né, planejou. Claro que acaba sendo um pouco desgastante, assim, desde a 1h até a meia-noite. Eu acho que isso que a gente vai ter que repensar, se, né, futuramente, daqui a pouco dividir, assim,
Claro, tudo depende do calendário também, de quando entrar o processo, enfim. Mas a minha avaliação é super positiva, foram jogos muito bons, né? A torcida presente desde do primeiro jogo, que abrilhantou, né, o espetáculo. Acho que, na minha opinião, acredito que tenha sido muito positivo. Tem uma mensagem do André Han aqui para vocês, parabenizando pela excelente organização de mais um grande campeonato municipal de futsal. E mandou também, pergunta se eles ficam no núcleo de esportes no próximo governo. A pergunta de $1 milhão. A gente tem algumas posições já, mas nada muito concreto ainda. Então a gente está assim, eu não posso dizer hoje 100% certo da permanência minha no núcleo, mas digamos que mais de 90% de chances, com certeza. É um trabalho que eu acabei gostando demais de fazer ele, e hoje tenho uma paixão naquilo que faço ali e procuro sempre fazer de forma bem feita. Chayane, eu sou servidor público de carreira no esporte, né? Então também, na mesma situação do Davi, ainda a gente não conversou, mas acredito, eu sou lotado no esporte, talvez fique eu também. Não, isso depende do interesse. Da também, mesma forma, Henrique, eu digo, a gente é funcionário do município de Canguçu. O que a próxima administração definir para nós, a gente vai aceitar e fazer de coração, como sempre fez. Então é mais ou menos por aí. Isso. A gente está aí para servir. Mas eu acho que é muito legal, assim, deve ser para vocês, receber essas mensagens querendo que vocês fiquem, né? Porque tem várias pessoas que falam assim, pode ter alguma coisa ali que talvez me incomodou, mas no geral o trabalho deles é muito bom. Isso gratifica, com certeza. Não dá pra gente dizer aqui que a gente faz com certeza essas mensagens de parabenizando e tendo essa intenção de que o trabalho continue, para nós é gratificante. É um auge assim da fase profissional, né? A gente está fazendo uma coisa e o pessoal achando que a gente está fazendo é bem feito. Isso é gratificante. Eu também acho. Então, uma pessoa de poucas palavras. Eu acabo falando cara, demais. Não é muito diferente a resposta, né? A gente fica feliz, né? Com reconhecimento. Eu acho que isso é o mais importante. Ele vai falar mais agora, daqui a pouco, sobre os torneios escolares, porque ele falou assim, eu só vou se eu falar das escolas. Isso, verdade. Ele falou essa? Não, eu falei sobre o campeonato, pra gente finalizar, eu tava me cutucando aqui, a gente precisa de uma polêmica. Eu tenho uma polêmica, Chayane, pra depois a gente colocar em pauta, e uma situação que é cobrado por alguns. Eu já tive um pensamento e hoje tenho outro. Podemos chegar a hora que tu quiser, podemos lançar essa polêmica no ar aí. Depois do intervalo, então. Vamos rapidinho ao intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com o Show dos Esportes. ZYK 224, 1030 kHz, Rádio Cultura M, Canguçu, Rio Grande do Sul, Brasil, a emissora amiga da comunidade. Macro Atacado Kroloff informa a hora certa. 11h30. No Kroloff, o preço da banana tá caindo de maduro. A oferta da cebola é de chorar de rir. E o pimentão tá vermelho de vergonha de tão barato. Dia da feira Kroloff. Milho verde com 3,99. Pimentão verde 5,98. Repolho verde 59 centavos. Manga tome ou batata rosa especial 2,99. Tomate longa vida 1,99. Carne moída de segunda 19,90. Peito de frango quilo 11,98. Economizar no Kroloff é mole pra chuchu. Kroloff, sempre fazendo parte da sua vida. Mercado Huber, uma empresa familiar trabalhando pelo desenvolvimento da cidade de Canguçu. E claro, para satisfazer as necessidades de nossos clientes. Atendimento especial é um espaço bem amplo e com estacionamento coberto. Confira nossos produtos no açougue, padaria e no setor de hortifruti. Agradecemos a nossos clientes e colaboradores por esses mais de 20 anos de caminhada. Mercado Huber em Canguçu. Juntos fazemos a diferença.
Agromiller, distribuidor autorizado Bayer, Syngenta, Monsanto, Agroceres, Calcário DB, Husqvarna e Branco, além de uma grande variedade de fertilizantes, defensivos, sementes, motogeradores, cortadores de grama, pneus para trator, arames, correias, equipamentos para irrigação, insumos para fumicultura e fruticultura e ferragens em geral, com a representação dos implementos e plantadeiras da marca KF, de grande qualidade e tecnologia avançada para a sua lavoura. Venha nos visitar, Avenida 20 de Setembro, 206, e curta nossa página no Facebook, Agromiller e Cerealista Miller, empresas tradicionais unidas ao amigo agricultor, buscando o desenvolvimento da nossa região. Telefones 3252-1629 e 3252-2612. Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos. Desodorante Dove 150ml, consulte apresentações por apenas R$ 15,99 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 15 de dezembro ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure a farmácias associadas mais perto de você. Farmácias Associadas. Teleentrega, Farmácias Associadas, 3252-1650, 3252-1185, 3252-1216 e 3252-1941. Atenção para esta novidade! Você já sabe que agora na Sorri Fácil Canguçu temos um aparelho que realiza tomografias? Então, se você quer trocar a sua dentadura por uma prótese fixa ou se você perdeu algum dente e quer colocar um implante, vem para Sorri Fácil. A tomografia é um exame fundamental para a segurança do seu tratamento e aqui você consegue fazer esse exame no mesmo dia com todo conforto e sem precisar sair da clínica. Além disso, a Sorri Fácil conta com um especialista extremamente experiente e uma estrutura completa com raio-x panorâmico e digital, sala de pré e pós-operatório, sala cirúrgica e scanner intraoral. Tudo isso para trazer muita segurança e conforto para você voltar a sorrir novamente. Agende já a sua avaliação pelo 3252-1416 ou pelo nosso WhatsApp 991 46 40 12. Venha até a nossa clínica na Júlio de Castilhos 949, em frente à Praça Central. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Cultura, se ligue nessa estação. Lojas Lebes informa a hora certa. 11h34. O Natalzão Lebes chegou e tem presente para toda a família. Estofado Bressani por R$ 1.199,90 à vista ou em 25 vezes de R$ 171 no crediário Lebes. A sua casa mais aconchegante para reunir a família neste Natal. E para quem é ligado em tecnologia, tem Motorola G0 4S por R$ 799 à vista ou em 20 vezes de R$ 57. Uma parcelinha que cabe no seu bolso. Natalzão Lebes. Juntos a gente resolve. Show dos Esportes. Voltamos com o Show dos Esportes. Pronto. Voltamos do intervalo. Lança aí tua polêmica pra gente gerar um corte depois. Então tá, Chayane. Assim, vamos a uma situação que todo ano ela chega no núcleo e a estrutura do campeonato hoje, eu tenho para dizer assim que ela chegou num patamar muito bom, porque a gente tem equipes que hoje já estão querendo entrar na competição, já estão nos chamando para a edição do ano que vem. As equipes que saíram, que terminou, já estão se organizando para o próximo ano. Mas tem uma questão que até eu, particularmente, já fui contra ela em anos anteriores, mas que ela chegou num estágio que a gente precisa organizar. É a questão, e a polêmica é essa, é a questão de
precisamos ter uma premiação em valor, em dinheiro para as equipes. Não podemos mais fugir disso. A gente vai ter que achar um meio. Nós, enquanto núcleo, nesse período, a gente muito tentou isso, a gente procurou fazer junto ao SESC, procuramos fazer junto à Copa, situações que a gente caminhou muito sozinho, né, Henrique? Exatamente. Muito sozinho. Então, a gente não tem, às vezes, a gente não tem amparo legal para chegar a uma situação que pudesse ser feita. Mas eu acredito que tenha alguma situação que dê para fazer. Então, hoje em dia, se a gente for analisar, as equipes têm um investimento enorme, né? Com atletas, com divulgação, com tudo. Se não é os patrocínios, eu acho que talvez, meu Deus, não teriam nem como fazer isso. Todo mundo hoje ganha com a competição, tá? Desde o juntador de latinha lá do ginásio, até o bicão da esquina, nós que estamos lá trabalhando, os jogadores. Então, N situações que hoje em dia estão, digamos assim, faturando ou pelo menos ganhando com a competição. O único que não hoje, que está investindo só e que é o principal ator do espetáculo, os dirigentes, as equipes, eles não estão só no prejuízo, digamos assim. Sim. Então a gente precisa, e isso é uma meta, eu acho que na hora de sentar para uma edição do ano que vem, é uma meta inicial. Assim, a meta primeira é nós acharmos uma maneira legal, junto com uma administração toda. Não adianta só o núcleo pensar nisso, porque o núcleo não vai ter amparo legal para fazer, junto a uma administração, para poder chegar a uma situação de que nós termos um valor, pelo menos para diminuir o gasto do que as equipes estão investindo hoje. As equipes cresceram demais, né, Chayane? As torcidas, tu vê, organizadas no ginásio, então eles merecem mesmo, né? Ter uma recompensa, vamos dizer assim. Isso é uma meta assim que tem que ser, e essa seria, não sei nem se é uma polêmica, mas é uma coisa que sempre entra em pauta e nunca se chega a uma conclusão. Eu acho que agora a gente precisa, olha, o campeonato, se for sair, a gente precisa disso em primeira mão. Para ajudar nos custos, né? Porque... Não, e ele tá tão grande, sem premiação, imagina com premiação, quanto mais eles vão investir. Era esse o medo que eu tinha, daqui a pouco colocar um valor em dinheiro que pudesse desvirtuar um pouco o que é hoje a competição, que é uma competição muito sadia em termos de participação mesmo das equipes. Então, mas assim, a gente tem que pensar pelo outro lado, né? Então, daqui a pouco, se eu investir alguma coisa em recursos, daqui a pouco mais qualificado ainda pode vir esse campeonato e atrair ainda mais pessoas para diversas áreas dentro dele. Muito bem. Falando em sentar e conversar antes de começar o campeonato, eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar para o final, em relação ao futebol de campo. Mas então, Henrique, vou passar a palavra para você. Faça um compilado dos takes, torneios escolares das nossas escolas, que hoje, eu não sei para a maioria das pessoas, mas para mim, assim, eu vejo como um respiro para os jovens. Porque eles estão muito no celular, é muito tempo no celular, então eu acho que na escola ali, treinando para os takes, é o momento que eles têm mais de lazer, assim, de sair das telas, né? Não, com certeza. E assim, o take, ele é todo concentrado no ginásio municipal, né? Então, a gente vê todas as escolas do interior, elas vêm para o ginásio para esse evento. Hoje a gente organiza, Chayane, para ter uma noção, 17 torneios durante todo o ano, né? A gente realiza 15 dos esportes coletivos, handebol, futsal e voleibol, mais o tênis de mesa, que foi uma primeira edição, né, um projeto piloto esse ano, que deu muito certo, né, que todas as escolas fizeram presente, mais o atletismo. Começou a chover, hein? Vocês viram? Fala em atletismo, aparece uma nuvem lá no ginásio, é impressionante. Mas, assim, eu acho que, como tu falou ali das crianças, é importantíssimo isso, né, elas estarem envolvidas em esporte. Talvez a gente, enquanto secretaria, a gente também precisa pensar de alguma forma de ajudar e esses projetos serem desenvolvidos nas escolas, sabe, no turno inverso, enfim, terem projetos esportivos para que os professores possam treinar especificamente cada modalidade. Eu sou a favor, sempre fui a favor disso, né? Então, são coisas que a gente pode construir e pensar para sempre melhorar, né? Mas, assim, se tu me perguntar da avaliação super positiva do take, né? Graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu terminar ali, né, com a premiação. Tu estava presente no dia da premiação dos campeões ali e dos alunos de destaque.
Então, a minha impressão é essa. Isso, nós são 45 escolas que participam das nossas atividades, né? Então, nós temos as 30 escolas municipais hoje, todas elas, né, fazem presente. Nós temos 15 escolas, 14 escolas estaduais e uma particular. Então, hoje a rede do município, toda ela, está participando dos nossos eventos e participando maciçamente. A gente não consegue pensar um evento a nível escolar que ele seja simplesinho, que ele seja pequeno. Os takes, os torneios, eles giram em torno de 40 a 60 jogos em um único dia no ginásio. Então, são em torno de 400 crianças por torneio que se fazem presente. Então, isso é muito grande, assim, é uma amplitude grande de pessoas, de crianças que a gente acaba interferindo diretamente, né? Não, e assim, eles vivem muito isso, né? Eles vivem o ano... Não, e para complementar, são 17 eventos, né, esportivos, né, que são 300 pessoas dentro do ginásio. Então, a gente organiza mais isso. Às vezes, as nossas atividades, elas acumulam, né? A gente faz o take de dia e a rodada de noite, né? E o núcleo também, né, coisas que a gente tem que conversar, como eu estou te falando, Chayane, precisa de uma estrutura um pouco maior, né? Para se pensar em mais coisas. Por exemplo, agora a gente tem tabelas né, hidráulicas lá no ginásio, de basquete. Então, a gente já pode pensar para o próximo ano, entendeu? Um take, né, para a gente começar lá na base, né, com as crianças, incentivar nas escolas, começar com os torneios de basquete. Então, é uma construção, né? Mas também a gente tem que relevar que porque são muitos eventos, né? A cantinha mesmo, todos os dias tem alguém jogando basquete ali, né? Então, dá para se pensar nisso. E sobre o tênis de mesa, como é que foi? Foi meio um piloto, assim, mas deu tudo certo? Como é que foi? Não, deu tudo certo. A gente organizou em apenas um dia, né? Na verdade, a gente lançou as inscrições para aquelas que tivessem interesse, que a gente sabe que nem todas as escolas hoje conseguem praticar essa modalidade, né? Ou tem material, uma raquete, alguma coisa, tem como adaptar. Mas a gente deixou as escolas à vontade de participar, quem pudesse. Né? Até porque o que acontece no torneio, nos outros torneios coletivos, tem o transporte, certo? Nesse piloto, assim, a gente não conseguiu transporte para todas as escolas. Então, elas teriam que se organizar, enfim, junto com a secretaria, para poderem se fazer presente. Mas, assim, a avaliação foi super positiva, assim, vieram muitas escolas e, assim, foi uma prática, um dia muito interessante, assim. A ideia também, né, Shane, é a gente diversificar um pouco essa prática na escola, porque às vezes a gente tem aquele aluno que ele não é tão bom nos esportes coletivos, né, mas acaba o próprio tênis de mesa. Uma outra demanda assim que a gente precisa trabalhar é a questão do xadrez. Então a gente já tem algumas coisas assim em mente que dá para ser colocado. O basquete agora já é uma realidade, a gente tanto que lutou que conseguimos aquelas tabelas lá do ginásio. O pessoal tem usado, Chayane, vou dizer para ti que ontem mesmo, nas minhas férias, digamos assim, eu tive à noite lá, abri o ginásio, o pessoal estava usando, eles estão usando todos os domingos. Eu achei que ele ia falar, eu estava lá jogando. Não, jogando, eu faço meus joguinhos, mas a altura não deixa para muita coisa. No basquete, se eu tivesse o dobro de altura, ia ser de escada, dizer. Mas assim, o pessoal tem utilizado. Então as tabelas já foi um investimento grande que a administração fez e a gente precisa, acima de tudo, dar utilidade para elas. Elas não podem ficar lá no canto do ginásio, em alguns eventos até atrapalhando. Não é isso. A gente quer colocar elas em práticas dentro dos eventos escolares, dentro dos eventos amadores também, isso aí. E acima de tudo, diversificar essa prática. Senão a gente fica muito centrado em uma prática, inclusive dentro das escolas, né? A premiação geral ali das escolas e atletas de destaques, eu acho que é uma coisa bem legal também para eles incentivar ainda mais. E outra coisa, um programa que a gente teve aqui, não sei se foi semana passada, com a Valéria, a gente estava falando sobre artes marciais, que talvez seja uma prática que também dê para incluir nas escolas, alguma coisa pensada nisso, porque, querendo ou não, é uma prática que muitas vezes as pessoas olham com maus olhos, assim, acham que é uma prática violenta, e não é, né? Não é? Não, com certeza então, não. Eu acho que nas escolas tem mesmo regra. Pode ser pensado, assim, uma oficina nesse sentido também. A gente, há um tempo atrás, a gente chegou a elaborar um projeto
da mesma forma que eu estava falando aqui, diversificar um pouco a prática, tirar dentro daqueles esportes coletivos de futsal, handebol e vôlei. E a gente teve inúmeros projetos. O professor era, né, desafiado, digamos assim, a trabalhar uma outra prática nas suas aulas. E as artes marciais, elas tiveram presentes. Então, a gente fez tipo um seminário no final do ano, entendeu? Que eles tinham que apresentar aquilo que eles faziam de diferente durante o ano, fora das modalidades do take. E aí eles apresentavam como se fosse a estrutura de um seminário. Tudo aquilo que eles tinham construído. Lembro também, Henrique, que essa parte das artes marciais, principalmente, ela esteve muito presente no contraturno escolar dos CRAS, né? Da assistência social ali, que foi uma coisa que se perdeu também, que era a gente até disponibilizava o ginásio em alguns períodos lá para o pessoal utilizar para esse fim. A minha pergunta que eu ia deixar para o final em relação ao futebol de campo a gente teve no Municipal de Futsal agora 2 transmissões, né? Muito legal, quem faz o gol depois vai lá faz os cortes e tal, mas já há boatos que nem sabemos quando vai sair o futebol de campo, mas já é boatos que as transmissões não estão muito afim de fazer, porque sempre entram em empecilho com os presidentes, enfim, porque aí não quer deixar fazer e não sei o quê. Sugestão, pergunta e possibilidade, se há, né, de talvez colocar no regulamento alguma coisa assim. Uma obrigação, talvez, de pelo menos uma rodada ter transmissão, algo assim. Porque é legal, né? Eu entendo, eu fazendo um parênteses, eu entendo os dirigentes, de repente, com uma situação de que a transmissão possa tirar público dos estádios. Eu vejo diferente. Claro que a gente tem um espaço nosso ali, que é o ginásio, que ele está sempre, mesmo que tu tire público, ele vai estar sempre... A gente tinha inúmeras pessoas assistindo as transmissões e o ginásio completamente lotado. Possivelmente o campo, ele seja mais... Como é que dizer? Atinja diretamente... de forma mais direta essa questão da transmissão com relação ao pessoal ir aos estádios assistindo os jogos. Até porque, às vezes, as distâncias, né? Elas acabam atrapalhando. Tem uma questão também, questão de transmissões, recurso para poder se fazer essa transmissão de internet, de linhas que consigam fazer um processo de qualidade, porque uma transmissão, às vezes, com a qualidade inferior, ele acaba até, como é que eu dizer assim, atrapalhando o espetáculo, né? Porque acaba nos passando uma situação... feia, digamos assim, do evento. Então, precisa se pensar em todo esse processo. Eu acho que obrigar ainda a gente está muito... Seria uma coisa muito radical. Eu acho que tem que se fazer uma conversa entre ambos para poder chegar a uma definição do que é o melhor uma mesmo. Construção junto da associação, né? Que é a associação que hoje faz todo o gerenciamento, né? Apesar da atividade sempre ser vinculada ao núcleo, mas existe uma associação, né? Sim. Então... Hoje, se fizer um parênteses e trouxer isso para o futsal, hoje a gente não pode deixar de parabenizar e reconhecer que as transmissões alavancaram muito as nossas atividades. Elas chegaram ali porque a competição era forte, ok? Isso também traz eles, né? Não vamos deixar as coisas... Não, eles vieram aqui e foi o que levantou. Não, a competição já era grande e por isso eles chegaram. Porque se fosse uma coisa mais simples, não teriam interesse de se fazer. Mas, com certeza, elas vêm a qualificar e alavancar ainda mais o que já é o campeonato. Então, se a gente for pensar da mesma forma, por que não isso também no futebol de campo? Uma coisa conversada, né? Eu usei a palavra obrigação, que fica um pouco forte, mas é uma coisa conversada, estruturada, para a gente pensar, sempre pensando na visibilidade que o campeonato pode ter, né? Perfeito. Eu lembro que a gente teve o gol do Cauã, que rodou porque tinha transmissão, né? Perfeito. Então, estamos... Quer falar? Não, um belo exemplo que tu deu, estava complementando. Estamos no horário, queria agradecer imensamente vocês. Tinham outras pautas, mas uma hora é um tempo curto para vocês, né? Que falam demais. Que tem assunto também, né? Que tem muito assunto, muito trabalho, muito conteúdo. Então, agradecer mais uma vez vocês aqui. E eu sei, não sei porque não tá certo ainda, mas eu tenho quase certeza que vocês ficarão, né, no Núcleo de Esportes. E aí, em janeiro, depois a gente vem para projetar todo o ano que vem. Muito obrigada a vocês. A gente agradece o espaço novamente e se nós ficarmos, com certeza estaremos à disposição para vir aqui e debater tudo que tem ainda para 2025. Exatamente. Muito obrigado pelo convite. A gente está sempre à disposição e vamos esperar, né, as novas notícias.
para que em janeiro, se tudo der certo, a gente está aqui também. Muito bem, muito obrigada a todos que estiveram na audiência. Obrigada, Fonsequinha, que me acompanhou na técnica. Voltamos amanhã às 11h. Obrigada a todos que assistiram o programa de hoje com a dupla dinâmica do Núcleo de Esportes. Até amanhã.